Fala, meus amigos, uma ótima noite para todos vocês que estão aqui assistindo Nossa Night. É um imenso prazer estar aqui mais uma vez, em mais uma quinta-feira, aqui juntamente com vocês, para ouvir e conhecer uma história de superação, uma história de transformação, e com certeza hoje não vai ser diferente. Eu já faço aquele convite desde sempre para vocês ficar até o final, para não perder nada, tá bom? Já avisa aí sua família, já coloca todo mundo na frente da TV, porque o Nossa Night está no ar. Então vem comigo, porque o programa está sensacional, porque hoje a nossa convidada, ela é pastora da Igreja Evangélica Congregacional de Bento Ribeiro. Cátia Cristina é esposa do pastor Carlos Martins, mãe de 3 filhas e avó de 5 netos. Sua trajetória é marcada pela fé, dedicação à família e pelo compromisso com a obra de Deus. Com o ministério voltado para o cuidado e a edificação de mulheres, ela tem ajudado pessoas a encontrarem cura, restauração e propósito em Deus. Ao lado de seu esposo, viveu experiências profundas e emocionantes que fortaleceram sua fé e marcaram a sua história. Vamos receber com muito carinho a pastora Cátia Cristina. Vem pra cá! Tudo bem, pastora? Tudo muito bem. Prazer em conhecê-la. Eu vou falar muito bem da senhora. Fique à vontade. Todo mundo aqui do estúdio já conhecia a senhora. Eu não falei, não, vamos trazer ela aqui. Né? Pastora, seja muito bem-vinda aqui ao Nossa Night. Tá? Fiquei sabendo que a senhora tem um testemunho, uma história sensacional. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero saber da senhora. Hoje o pastor Carlos não pôde estar aqui com a gente, né? Ele estaria aqui com a gente. Pastor Carlos, já deixa aqui o convite para o senhor voltar em outro momento aqui com a pastora também, tá bom? Teve um compromisso. Mas quantos anos de casado vocês têm? Vou fazer 40 agora. 40? Vamos fazer 40 em setembro. Glória! 40 anos. Não, e é difícil a gente encontrar pessoas, infelizmente, hoje é difícil a gente encontrar pessoas com tanto tempo de casado, né, pastora? É verdade. A senhora acha que as pessoas, elas deixam... Eu não sei se as pessoas preferem... às vezes, terminar um casamento, um relacionamento de muito tempo, do que tentar consertar as coisas. O que a senhora acha que isso acontece? Olha, eu vou falar uma coisa para você. O tempo está difícil, né? Os tempos estão difíceis. Não são mais os mesmos, mas os princípios são os mesmos. E se a gente olhar para os princípios, a gente consegue, né? Não é difícil. Eu acho que as escolhas que nós fazemos na vida, né, elas são muito importantes. E eu louvo a Deus por Deus ter me conduzido a boas escolhas, sabe? E nós dois, né? E a gente conseguiu aí, passamos por cima de muitas coisas, muitos problemas, muitas dificuldades, mas permanecemos, para a glória de Deus. Sim, eu não vou dizer segredo, mas talvez para ficar tanto tempo casado com alguém, qual seria a dica? Observar os princípios? O que a senhora diria mais? Eu diria que a primeira né? coisa que a gente tem que pensar quando a gente casa, é que a gente está casando para fazer o outro feliz e não para ser feliz. Verdade. Partindo daí, pronto, fica tudo mais fácil, né? Porque a gente casa, às vezes, com aquela expectativa de que, né, eu vou ser feliz. Não é para eu ser feliz, é para fazer o outro feliz. Aí a gente consegue. E às vezes muita gente se frustra também, né, pastora? Eu quero um casamento porque eu sou a menina dos olhos de Deus, eu tenho que ser. Aí a pessoa entra sendo que a vida 2 é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eita, nós. Pastor, eu falei ali, a senhora são... Quantos filhos mesmo, perdão? Eu tenho 3 filhas, 3 filhas, mulheres, né? E 5 netos. É mesmo? 5 netos. 2 mesmo fui levar um para o hospital que estava passando mal, né? Meu Deus. Mas é vida de vó, já estou acostumada já. É muito bom ser vó, vou falar. E o pessoal fala que tem diferença na questão quando é mãe e a avó. Tem até uma brincadeirinha que o pessoal fala, não, quando era mãe, brigava com os filhos, um monte de filho reclamando. Agora que é avó, né? Mas olha só, concorda com isso? Eu concordo. Sabe por quê? É assim, quando a gente é pai e mãe, a gente fica tão preocupado de formar um filho, a gente quer formar um filho perfeito, a gente quer cumprir com todas as responsabilidades, mas quando vem os netos, a gente quer curtir um pouquinho, né? Sim. Porque a gente já trabalhou muito, já se esforçou muito, já passou por um monte de situação. E aí, quando vem os netos, a gente quer curtir. Eu falo, deixa eu estragar um pouquinho. Tá estragando, deixa eu estragar um pouquinho, poxa. Eu não pude estragar as filhas, estragar um pouquinho. Não, isso é muito justo. Eu vi um vídeo que estava falando sobre isso mesmo. Porque, geralmente, quando
os pais têm o primeiro filho, tem essa cobrança, expectativa, porque é tudo muito novo para os pais também, né? O primeiro filho, o segundo filho ali, e a responsabilidade, né? Sim. Você gerou alguém, você quer dar toda a educação, então a cobrança acaba sendo maior. É uma tensão, vou falar a verdade, a gente fica tenso. Porque nasceu a criança, nasceu um pai, nasceu uma mãe. É verdade. Não tem curso para pai e mãe. Como é que foi a primeira filha? A senhora lembra como é que foi a emoção de... Olha, foi bom demais, mas eu vou te dizer que eu passei 3 meses sem dormir. Oh, meu Deus. Porque ela chorava a madrugada inteira. Então não dormia. Então, assim, foi pesado, viu? Aí no segundo, depois que a gente passou o primeiro, né? Aí já foi mais segundo, a gente fica mais craque, aí a gente já tem lá umas artimanhas. Já, né? Aí... é melhorzinho. Agora, quando chega o terceiro, aí a gente já tá craque, aí a gente já... vai no automático. no automático, já deixa mais com a avó, com o avô, né? Pra gente poder dar uma curtida no marido, que isso é importante também, né? Sim, verdade. A gente, às vezes, tem o filho, esquece do marido. Não pode. Eu ainda não tenho filho, mas já falei pra minha esposa, quando o filho nascer... Eu sou prioridade, eu vou continuar sendo prioridade, isso aí, tá certo. O meu irmão teve um filhinho agora, né? Meu primeiro filho dele, meu primeiro sobrinho, vai fazer 3 meses, muito bonitinho. E o engraçado é que o primeiro filho, você vê o cuidado dos dois, né? Aí, um dia eu fui, quando ele nasceu, no primeiro mês de nascido, eu fui lá conhecer. Eu cheguei em casa, só que eu tinha vindo da rua, eu tive que tomar um banho, passar álcool gel, botar a mascarazinha. Eu falei, tá bom, quero ver quando ele fizer 1 ano. Isso aí. 1 ano, vou encher esse garoto de beijo, tu vai ver, né? Vamos andar de skate. Isso. Enfim. E aí, quando vem o segundo, aí acaba tudo isso. Depois que vem o segundo, não tem mágica, não tem mais nada. Eita, que boa, né? Tem coisas que só aprende vivendo também, né, pastora? Exatamente. Então, é a prática, né? É verdade. É a prática. Pastora, a senhora, seu marido, vocês são cristãos de berços? Vocês conheceram a Cristo com o passar do tempo? Como foi seu encontro com Cristo? Então, ele sim, né? A mãe era cristã, o pai não, mas a mãe era cristã. A mãe criou 5 filhos praticamente sozinha. E ele já nasceu no Evangelho. Legal. E aí, ele era de Campo Grande, foi parar em Bento Ribeiro. Eu falo que Deus tem os planos. Os planos de Deus são maravilhosos, né? Porque Deus faz uns caminhos assim para as pessoas se encontrarem. E eu não. A minha família era espírita, né? E aí, a minha mãe conheceu uma vizinha que levou ela para Jesus. E através da minha mãe, toda a família começou aí, né? E eu acho que eu fui a primeira, depois da minha mãe, eu já fui, E aí, eu muito novinha, comecei eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular, minha família, né, se converteu lá. Depois eu fui morar em Guadalupe e conheci a Igreja Batista, 15 de novembro. E lá eu aprendi mais da palavra, né? Minha adolescência foi ali. Mas um dia eu fui à vigília de Bento Ribeiro, que alguém já comentou aqui, né? Fui à vigília de Bento Ribeiro, pronto. Dali eu não saí mais. É mesmo? E aí é a igreja do meu coração mesmo, sabe? E aí estamos ali. Aí conheci meu marido lá, né? E ficamos lá. E começamos a trabalhar juntos, desde a mocidade, sempre juntos. Você já foi líder de jovem também? Olha, eu já fui líder de tanta coisa na igreja, mesmo, que não daria no programa. Você já foi líder de jovem, né? E dos grupos, né? E aí, Deus traçou esse caminho aí, né? Que benção. Eu louvo muito a Deus por um dia ter encontrado a minha igreja, né? Que a gente ama muito a nossa igreja. E ali minhas filhas nasceram, foram criadas e nossa vida começou o ministério junto. E aí, que benção. Tudo ali. E o chamado para pastorear? Chegou em que momento? A senhora foi daqueles que relutaram? Já entendeu de primeira? Como é que foi? Teve uma lutinha, né? Assim, algo que eu nunca planejei na minha vida, não. Nós temos, assim, na nossa igreja, a gente tem um princípio, né? Liderança para nós é servir. A gente não pensa em liderar para mandar, né? A gente quer servir. Então, assim, desde muito cedo a gente serviu. E num determinado momento, né, nosso pastor precisou se ausentar, meu esposo era pastor auxiliar e ele acabou assumindo a presidência da igreja. Mas o nosso chamado começou realmente quando a gente era muito novo, né? Sempre muito envolvido com liderança, isso, né? Ele foi primeiro diácono, eu também fui diaconisa. E depois de um tempo, nós assumimos a igreja. E o nosso chamado não foi junto, não. O dele foi bem primeiro, ele era bem novinho, né? Mesmo? E aí houve assim, eu vou dizer para você que não houve um momento específico. Sim. Mas aquilo tudo que a gente vinha fazendo foi caminhando para isso, né? A gente vai entendendo o propósito de Deus até que quando eu fui consagrada e
a gente sempre colocou isso para a igreja. Eu não fui consagrada pastora porque eu sou a mulher do pastor. Sim. É porque realmente era o meu coração mesmo, de pastora, né? Então, eu me senti chamada, convocada para isso. E eu estou aí até hoje. E eu digo para você assim, eu acho que eu nasci para isso mesmo, sabe? E eu não seria outra coisa. Eu falei para você lá na nossa conversa antes que eu me formei em pedagogia, né? Eu fiz psicanálise também. Legal. Mas eu não exerço a psicanálise. O meu coração mesmo é de pastora mesmo, para cuidar. Assim, né? A gente gosta de cuidar mesmo, sabe? E é uma coisa, pastora, que eu falo, quando a gente fala em questão de chamado para a obra, para cuidar de pessoas, é algo que tem que ser chamado por Deus mesmo. Porque para quem acha que, não, eu vou ser pastor ou pastora porque eu quero holofote ou porque eu quero mandar. Se a pessoa tem talvez esse desejo no coração, meu amigo, tire isso, porque as ovelhas são do Senhor, né? É verdade. A igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, né? E a gente está aqui para conduzi-las ao Senhor, é fazer discípulo para o Senhor mesmo, né? É fazer discípulo para a gente, né? E a gente vai gerando aí no coração os discípulos, mas sempre conduzindo eles até Cristo, ao Senhor, até Cristo, né? E são quantos anos já na frente da Olha, igreja? pastoreando a igreja, meu esposo já está à frente da igreja, se eu não me engano, há 30 anos, né? E nós temos 40 de casados. Ele foi consagrado no ano que a gente se casou, ele foi consagrado pastor. Na verdade, ele foi consagrado pastor antes de casar. Antes? E aí, já temos aí mais ou menos à frente da igreja uns 30 anos. Que bacana. E para ficar tanto tempo num lugar assim, é Deus mesmo dirigindo, né? É Deus, é verdade. Você falou uma coisa certa, sabe? E a senhora deve lembrar também de muita gente que talvez começou ali pequenininho, formou família, né? Você vê as ovelhinhas crescendo, acho que deve ser um sentimento... É verdade. Muito bom, né? Mas é um sentimento também assim, tô ficando velha, meu Deus. A gente vê a criança lá no Ministério Kids, daqui a pouco é diácono, daqui a pouco é pastor. Eu falo assim, meu Deus do céu. Pastora, eu não vou perguntar a idade da senhora, porque eu não vou ser indelicado, mas para mim, a senhora não aparenta ter mais de 40. Meu Deus, eu acabei de falar para a menina ali. Olha, ela falou, a senhora tem uma pele boa de maquiar. Eu falei, menina, eu fiz 60 anos. Pensa que eu já tô doida para colocar um botox. Mas eu agradeço o elogio, tá? Não, a senhora tá bem, que isso. Pastora do céu, tanta gente que a gente vê que fala que tá com 40, já tá com de 80. Não, também eu vou falar. Se você falasse que não parecia, quando a gente saísse daqui, a gente ia resolver esse problema. Não, a senhora falou uma coisa certa. Que eu já tô chegando nos 40. Eu também sei que não pareço. Obrigado. Não parece. Mas você vê pessoas que... Não, eu tenho crianças que eu segurei no colo, que eu vi nascer, que já são adultos. Você imagina eu hoje, meu neto, fui levar meu neto hoje no pediatra, 17 anos. Eu falei, ano que vem acabou. Pediatra? Pediatra, com 17 anos. Só falou neto, eu pensei que era um netinho pequenininho. Não, esse é o mais velho, 17 anos. Eita, falou que E aí eu falei, meu Deus, eu falei, Gabriel, ano que vem acabou pediatra, tá, meu filho? Ano que vem eu vou ter que te levar lá, você vai sozinho lá no clínico geral. Aí eu falei, meu pai do céu, tô levando meu neto. Daqui a ano que vem passa não vou levar rápido, mais. Né, passa rápido demais. A palavra mesmo fala que os dias seriam abreviados. É verdade. A senhora pode falar melhor que eu, mas acredito que há alguns anos atrás, parece que o tempo demorava a passar. Eu não sei se... As coisas hoje estão muito rápidas, né? Por causa da internet. O dia hoje, você acorda, já acabou o dia. Né? É importante a gente sempre estar conectado com Cristo e com os nossos olhos no alto. É verdade, céu, é verdade. Naquilo que não é assim, eu digo para você que... A gente fala isso assim, às vezes com pesar. O tempo está correndo, mas eu digo para você que... Eu estou doidinha para Jesus voltar. Outro dia eu vi uma pastora falando, missionária, Edmeia Williams, ela estava dizendo assim, que muitas das vezes a gente fica assim, Maranata, Senhor Jesus, a gente quer ir porque a gente quer sair do sofrimento aqui, né? Não é por amor a Jesus. Mas eu digo para você que eu ando com saudade, assim, eu queria muito dar um abraço em Jesus, recostar no colo dele, dizer, Senhor, obrigada, porque eu cheguei até aqui. Viu? Porque o mundo está muito complicado, né? Os tempos de hoje. Mas está passando rápido e a gente precisa aproveitar o nosso tempo. Sim, é verdade. Fazer o que a gente puder fazer para o Evangelho ir mais rápido até as nações, mais pessoas, para Jesus poder voltar logo, né? Verdade. Pastora, e
Nesse meio tempo em que a senhora trabalhando para Jesus com muito afinco, com dedicação, a gente sabe que até mesmo nós que fazemos parte, né, do povo de Deus, nós estamos isentos de passar lutas e provações, né? Jesus até falou que no mundo a gente teria aflições, mas ele mandou a gente ter bom ânimo. E a senhora passou também, alguns anos atrás, um período complicado, a senhora e o seu marido, não foi? Sim. Foi um período que ele teve uma insuficiência renal. Como é que foi esse período para a senhora? Como é que foi descobrir esse problema e como é que foi essa caminhada nesse período? Então, Joey, nós tínhamos mais ou menos, eu não tinha 40 anos ainda, e meu marido começou a ter um cansaço muito grande, muito cansado, um cansaço assim bem estranho, muito sono, sem vigor, sem força. E aí foi um processozinho até descobrir que ele estava renal crônico, né? Os 2 rins dele já estavam praticamente parados. Ele teve 2 episódios de desmaios e quando nós fomos a um cardiologista fazer uma série de exames, ele descobriu então que os rins não funcionavam mais. E aí ele entrou num processo de hemodiálise, né, que era, como você falou, coisas novas, né? Tudo que é novo assusta muita gente, né? E a gente, com aquela vida, assim, com as filhas, eu ainda não tinha netos, minhas filhas eram novas ainda, e foi, assim, um susto pra gente. E começou esse processo de hemodiálise, que é muito difícil. Acho que quando a gente ouve falar... Só quem vive, né? Só quem vive é que sabe. Uma pessoa numa máquina de hemodiálise. Eram 3 vezes por semana, 4 horas na máquina. E foi um processo muito difícil. E quando ele começou a fazer a hemodiálise, ele fez mais ou menos 2 anos de hemodiálise. Eu sempre fui uma pessoa assim muito... Como é que eu posso dizer? Sabe, uma pessoa que eu sou de iniciativa. Sim, vai lá e faz, né? Isso, mas assim, eu sabia que eu tinha que fazer algo. Porque às vezes a gente se acomoda até com o problema, né? Sim. A gente, como ser humano, às vezes o problema vem, a gente acha, pra mim, tem que viver isso. Mas eu tinha algo assim que não me deixava conformada. Eu dizia, não, Senhor, meu marido é novo. A gente se casou novo, eu me casei com 20 anos, né? A gente era muito novinho. Flor da idade. E eu fui uma pessoa que, na minha infância, eu fui muito subestimada. Então, eu não acreditava muito no meu potencial, eu sempre fui assim muito... Eu tinha um complexo de inferioridade, sabe? E meu marido que me ajudou, meu marido que me fez acreditar em mim, vai lá, sabe? Você consegue. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa por ele, eu não posso... E era triste, porque quem faz hemodiálise sabe, né? Você faz um dia, naquele dia ali você não consegue, às vezes, nem levantar da cama. A pessoa dorme de um dia para o outro, a pessoa, né, tira toda a força. E quando foi... Na verdade, quando ele descobriu, ele ficou internado, ele foi, assim, muito confuso e ele estava num culto pregando, ele passou mal e precisaram levar ele para o hospital. E aí, quando ele chegou no hospital, a médica falou, olha, a gente vai ter que te internar no CTI, vai precisar fazer uma fístula, né, no braço, mas aí, como era de emergência, precisou fazer no pescoço, você vai precisar ficar internado aqui e você deve começar a sua hemodiálise, né, daqui a 2 dias. Tá bom. E aí, ele ficou internado nesse período e eu me lembro que um dia foi assim, uma madrugada muito ruim para mim. Foi a madrugada que eu voltei para casa e ele ficou no hospital e eu comecei a buscar resposta de Deus, porque existem momentos que a gente quer resposta de Deus, né? Sim. E eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Que confusão é essa, meu Deus? Isso não estava previsto, sim, né? Sim. E aí eu orando, buscando a Deus e Deus nada falou. Comecei a ir visitá-lo nos horários de visita e quando foi no dia dele ter alta, ele fez a fístula no braço, é uma microcirurgia, né? E eu me lembro que eu estava no quarto com ele e ele estava dormindo, eu estava sentada numa cadeira
E eu abri a Bíblia e eu comecei a perguntar para o Senhor, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer, Senhor? Ele vai ficar fazendo hemodiálise para o resto da vida? Sim. Como é que vai ser a nossa vida? Nós temos uma igreja, nós temos filhas. Senhor, eu quero ter netos. Comecei a falar um monte de coisa para Deus, né? E aí, quando eu abri a palavra, eu falei assim, Senhor, eu vou ler o Evangelho de Lucas. Se o Senhor quiser falar comigo, enquanto eu estiver lendo, o Senhor me... Salta os olhos ali. Salta os olhos ali, me mostra. Eu comecei a ler. Quando chegou no capítulo 5, na grande pesca, quando Jesus entra no barco de Pedro, e ele diz para Pedro para chegar ao barco mais profundo, né? Para poder falar com a multidão. E que Pedro lança as redes e ele pega uma grande quantidade de peixe. O texto diz que era tanto peixe que a rede ia se romper. Sim. E Pedro precisou pedir ajuda dos companheiros, dos amigos, para que aquele milagre, né, todo pudesse ser guardado, porque estava a ponto do barco afundar. E aí aquilo me saltou aos olhos e na hora eu ouvi a voz do Espírito Santo nos meus ouvidos. Eu vou realizar um milagre, mas vocês vão precisar de ajuda. Aí... Para mim já foi uma luz, sabe? Eu falei, Senhor, que milagre vai ser esse? Eu pensei, será que ele vai acordar bem? Estava dormindo, falei, vai acordar bem? Sem o rim? Não foi isso que aconteceu quando eu fechei a minha Bíblia e o Espírito Santo ministrou assim ao meu coração. Vocês vão fazer um transplante. Aí eu falei assim, transplante? Não é, Senhor, mas para fazer transplante... Como é que vai ser isso? Nós não somos parentes. Da onde vai vir esse rim? Eu pensei, da onde vai vir esse rim? E o Espírito Santo falou para mim, de você. É o seu rim. Olha, eu vou dizer para você, a partir daquele momento ali, ninguém mais me convencia do contrário. Eu levantei da cama e eu me lembro assim, a médica nos chamou para uma reunião, uma conversa, dentro de uma salinha bem pequena. Ela era judia. E ela nos chamou para ter uma conversa para saber se ele ia ter alta e se a hemodiálise ia ser feita em casa ou no hospital. Me explicou direitinho como ia ser o processo e ela perguntou o que vocês vão querer. Eu falei, então, doutora, eu estava orando e abri a palavra de Deus e Deus falou comigo que eu vou doar o rim para ele. Só falou tudo ali na hora? Aí ela riu. Ela falou, não, eu acho que você está enganada. Não é assim que uma pessoa... Você tem parentesco com ele? Eu falei, não. Ela falou, mas... assim, não é romântico como você está pensando. Uma pessoa para doar o rim para outra é um caso em milhões que acontece do esposo doar para... A esposa doar para o marido ou para o filho. Não é como se vê, assim, na televisão, que... A senhora já está com aquela certeza, né, no coração, né? Não, eu vou falar para você, foi muito sobrenatural, viu? Sabe uma música que a gente canta, assim, nas asas do Espírito? Eu tava na asa do Espírito, porque nada nem ninguém me convencia do contrário. Eu acho que a voz de Deus, ela é muito inconfundível. Sim. Outro dia eu ouvi uma pastora falando assim, essa coisa de todo mundo fala, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Que tanto Deus fala com as pessoas assim de qualquer jeito? Sim. A voz de Deus não é assim, né? Verdade. E aí é inconfundível. E aquilo para mim foi inconfundível. Eu disse, eu vou doar. Não, mas não é assim, deixa eu explicar para você. Eu falei, doutor, então, ele vai continuar fazendo hemodiálise aqui no hospital, não tem problema nenhum, a gente tem carro, ele vai vir para o hospital todo dia fazer. Mas eu queria saber como é que eu faço para fazer transplante. Aí ela falou, olha, tem 2 hospitais no Rio de Janeiro, Fundão e Bom Sucesso. Eu falei, eu vou de Bom Sucesso. Sabe, eram umas coisas assim meio doidas, que eu não sabia por que era Bom Sucesso, mas eu queria Bom Sucesso. E eu falei, eu vou para Bom Sucesso, o que eu tenho que fazer? Ela falou, então você vai assim, vai na assistência social, conversa e tal. Eu sei que na igreja, quando a igreja ficou sabendo, muitas pessoas quiseram doar o rim para ele. E aí foram as irmãs, muitas pessoas foram no dia lá da reunião para poder doar. E o que aconteceu? Quando chegamos para a reunião com a assistente social, ela começou a fazer as perguntas, todas as pessoas foram descartadas. Quem sobrou? Só eu. Senhora. Mas eu estava numa tranquilidade tão grande, porque eu sabia que era eu, já sabia. Falei, Senhor, sou eu. E aí aconteceu uma coisa muito legal. Nós começamos o processo do transplante.
Ficamos 1 ano, mais de 1 ano, fazendo exames. É demorado sim? É demorado. Só que na semana anterior ao transplante, que já foi mais de 1 ano depois, a médica que nos acompanhou naquele 1 ano e pediu todos os exames, ela nos parou assim para uma consulta e falou, olha, semana que vem já está marcado o centro cirúrgico, vocês vão fazer o transplante e eu vou pegar os exames de vocês aqui e nós vamos ver os exames para ver se está tudo certinho. E ela começou a mexer nos exames, eram muitos exames, só que de repente ela se deu conta que o exame de compatibilidade não estava lá. E ela falou, o que que houve? Como assim não está aqui? Vocês foram no hospital tal fazer esse exame? Eu falei, não. Ela falou assim, não, eu não estou acreditando. Ela falou, não, peraí, aconteceu alguma coisa. E ela saiu e deixou a gente lá. Sim. E aí, quando ela voltou furiosa. Eu não estou acreditando. Nós fizemos mais de 1 ano de exame e não pediram teste de compatibilidade para vocês? E eu falei, doutora, eu acho que não, porque nós não fomos lá fazer esse exame. Não, não é possível. Isso tudo aqui vai para o lixo. Mais de 1 ano de exame. E ninguém pediu teste de... Como é que vocês sabem que vocês vão fazer transplante, então, se vocês nem fizeram o teste de compatibilidade? Eita, o coração da senhora ficou como quando a senhora... Como? Com paz. Eu vou dizer para você que eu tinha uma paz que ela não era natural. Sim. É aquela que excede todo o entendimento, sabe? Não bateu a dúvida, né? Não bateu. Eu fiquei... E eu falei para ela assim, doutora, pode pedir o exame, a gente faz. Não, mas eu vou ter que desmarcar o centro cirúrgico. Eu vou fazer, mas a chance... Você tem noção que é uma chance em milhões de vocês serem compatíveis um com o outro? E aí eu falei para ela, doutora, pede o exame, a gente faz o exame. Eu tenho certeza, vai dar tudo certo. E ela ficou muito chateada e pediu lá, fez o pedido. E fomos lá no hospital fazer o exame de compatibilidade. Aí eu botei a igreja toda para orar, né? Porque aí é a oração da igreja, né? Aquele último momento, assim, que Jesus estava lá no Getsemane, falou, vocês não podem nem orar comigo, né? Sim. E aí ele já sabia de tudo, mas ele queria oração. Eu falei, pedi a igreja para orar. Falei, gente, ora por mim e tal. Olha, você sabe que nós fomos lá fazer o teste e fomos para a próxima consulta. Na terça-feira já seria o dia do transplante, né? Que foi desmarcado. Eita. Quando ela pegou o resultado do exame, que vai para ela, não vai para a gente, né? Quando ela abriu, ela ficou lá desfolhando aquele monte de papel. E ela fez assim. Vocês são quase irmãos. Olha isso. E aí eu comecei a pular, né? E eu fiquei, meu Deus, Jesus, eu preciso contar para todo mundo. Doutora, libera a gente, eu quero ir embora. Meu Deus, marca aí, quando vai... E ele ficou assim... Sem reação. Ela falou assim, olha, parece até que é ele que vai doar o rim e você que está ganhando o rim. Nem parece que você vai perder um rim. Aí eu falei para ela, doutora, eu não estou perdendo um rim, a senhora não está entendendo. O amor que eu tenho pelo meu marido, a pessoa que ele significa para mim, eu não tenho um sentimento de que eu doei um rim, sabe? Meu marido foi um homem que ele me ajudou a acreditar em mim, acreditar que eu era capaz. E aí eu tinha a sensação de que eu devia isso a ele, sabe? Legal, então bonito. Eu não perdi um rim, né? Eu paguei por esse rim. E aí... Já tem 19 anos isso. 19 anos. 19 anos. E assim, eu vou dizer para você, né? Você me pediu para dar um testemunho e você disse, olha, a senhora tem aí a história. Eu falei, eu tenho muitas histórias, né? No ano de 2022, ele descobriu um câncer no pulmão. Mas aí eu falei para ele, quer que eu doe um pulmão? Aí como é que vai ficar isso, gente? Eu sou doadora, eu já botei lá na minha identidade que eu sou doadora de órgãos quando eu morrer, né? Eu falei, gente, quando assim, desse jeito, quando eu morrer, não tem nada para doar. Porque já doei tudo para você. Em vida, né? Mas aí não precisou, né? Ele fez a cirurgia, retirou o câncer. Graças a Deus, nem fisioterapia pulmonar ele precisou fazer. E ano passado ele teve um câncer de próstata, que também retirou e também não precisou fazer quimioterapia. Então, eu digo assim, meu marido é um milagre ambulante, né? Ele vai ter que vir aqui agora com a senhora de novo. Só para poder contar a versão dele, né? Com certeza. E aí foi isso, sabe? Que bênção, né? Eu diria assim que Deus, ele
eu não sei o que seria da minha vida sem Jesus. Eu não sei. Eu não sei onde eu estaria hoje, né? Eu costumo dizer assim, uma pessoa que não acredita em si, tudo pode acontecer, ela é vulnerável, né? Verdade. Então, eu penso, onde eu estaria hoje, sabe? E, assim, ele me ajudou a estudar. Eu parei de estudar, antes de casar, eu parei de estudar. Porque é uma pessoa que não acredita em si, né? Sim. Então, eu me reprovava. E aí eu falei, eu sou muito burrinha, eu não vou conseguir. Eu não sou como as outras pessoas. E aí, mas não, ele me ajudou, eu estudei, né? Fiz minhas faculdades e... para a glória de Deus, eu digo mesmo que é para a glória de Deus, né? É Jesus na nossa vida que faz isso. E aí, estamos aí, hoje, 19 anos já de transplante. Ele sempre do seu lado, a senhora sempre do lado dele, né? Isso. E a senhora fala com muito carinho, né, quando fala dele. Falo. A senhora casou com ele muito jovem e vocês já eram muito, acredito que vocês já eram muito próximos, né, durante todos esses anos, mas depois que aconteceu o transplante, depois desse período... O que mudou no casamento de vocês? O que acrescentou, vamos dizer assim? Olha só. Nós ficamos um pouco mais... A gente... Eu acho que o cristão, ele está sempre buscando ser uma pessoa melhor, né? Eu não diria para você que a gente ficou um pouco mais... Eu acho que a gente amadureceu, sabe? Porque são experiências que a gente passa e a gente amadurece, e a gente vê o quanto nós somos pequenos. Eu acho que nós nos tornamos mais dependentes de Deus ainda. Eu acho que isso mudou. Até a gente passar por algumas situações, a gente, às vezes, até pensa que pode... que a gente consegue algumas coisas sozinhos, mas depois de passar por isso, a gente vê o quanto a gente precisa de Deus. Sim. A gente se tornou mais dependente. A gente amadureceu bastante, porque junto com isso vem muitas experiências, né? Uma das coisas assim, depois que passou o transplante, a gente sempre tinha que voltar no hospital para fazer série de exames e tal. Então, a gente sentava às vezes do lado de uma pessoa que dizia assim, vocês fizeram o transplante? Então, mas às vezes vai ter que fazer de novo, porque eu já fiz 3 vezes. Meu Deus, e não deu certo, sabe? Mas aí, quando você começa a entender que Deus tem um plano na vida de cada um, sim, que aquilo que aconteceu com o outro não tem que acontecer comigo. Você tem que crer naquilo que Deus falou, né? Sim. Porque vai vir muitas pessoas ou palavras contrárias para trazer dúvida, né? Exatamente. E aí você começa a entender que você não é qualquer um, você não é todo mundo. Sabe aquela história que a gente diz para o filho, né? Você não é todo mundo, sim, né? Todo mundo fez, você não é todo mundo. Tem horas que Deus fala isso para a gente, você não é todo mundo, né? Deus tem uma obra específica para cada um. Então, mesmo que você tenha que passar por uma turbulência, e eu já passei por muitas, sim, mas eu digo que serve para a gente crescer e a gente entende que o nosso sofrimento lá na frente vai ser para ajudar outro. Sim. Que a nossa vida tem um propósito para o outro. Deus não realiza as coisas na nossa vida só para a gente. É sempre para servir ao outro. Sim. É sempre para o outro olhar para a gente e dizer assim, poxa, se Deus fez por você, pode fazer por mim também, sim, sabe? É isso. Bênção, testemunho lindo e maravilhoso, pastora. Eu também, conversando com a senhora, um pouquinho já conversando ali pelo WhatsApp e tal, eu percebi que a senhora fala muito que só teve um momento de restauração na sua identidade e o seu ministério também é voltado, né, para isso. Para mulheres. O que Deus restaurou na senhora e o que Deus faz através da senhora na vida de outras mulheres? Então, como eu falei, né, era alguém que não acreditava em mim. Então, assim, o que mudou? Não porque eu me tornei pastora, mas antes disso, Deus sempre me conduziu muito a esse trabalho com mulheres. E eu comecei a gente começa a ter relacionamento com muitas pessoas diferentes, pessoas que têm vivências, experiências e, às vezes, muito mais fortes do que a nossa, né? E aí, nessa experiência com mulheres, eu fui me percebendo também, né? O que é bom na troca de experiência, no compartilhar, é que você vai se identificando também com o outro. Você dizendo, eu também sinto isso.
eu também sou assim, né? Ou eu também era assim, né? O pessoal acha que é só com ela, né? É, exatamente. Então, assim, o que aconteceu comigo, né? Eu fui vendo tantas pessoas que mudaram de vida, que tiveram uma vida transformada, mulheres que usavam drogas, que foram restauradas, que passaram por uma experiência de libertação. Eu vi mulheres que eram dependentes de remédios, né, que faziam tratamentos psiquiátricos, serem curadas. Forte. E isso tudo foi me moldando, sabe? Eu penso que a experiência... Eu amo a igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo só a minha igreja lá de Bento Ribeiro, né? A igreja de Cristo. Sim. A igreja de Cristo, ela é linda. Hoje quem diga, eu não quero saber de igreja, me decepcionei na igreja. Sim, tem os desigrejados aí, né? Mas eu digo para você, precisa, né? A igreja na minha vida foi a maior faculdade para mim. Porque foi ali que eu aprendi a me relacionar, né? Porque... são os relacionamentos que nós somos moldados, a gente é afiado, né? Um afia o outro, um aprende com o outro. A gente erra, a gente entende que a gente pode errar também. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. A gente não precisa exigir da gente mesmo perfeição, porque só há um que é perfeito. E às vezes a gente se cobra muito, né, pastora? Exatamente. Também, Isso aí é uma coisa que eu aprendi, sabe? Por isso que eu falei para você, olha, não me bota num lugar muito formal, porque eu não sei ser formal, porque eu sou muito essa pessoa... Também não, sou E quando eu só falou isso, eu falei, não, fique tranquila. Fique tranquila, verdade. Só em vez de blazer de terno, mas exatamente se formal, nada, nem um pouco. Eu não sei ser muito formal, mas o que acontece? Assim, eu penso que a gente vai descobrindo quem de verdade a gente é. Sim. E quanto mais transparente a gente for, eu penso que isso só é bom para a gente. Eu acho que Jesus, ele rebateu muito isso, né? Sim. Com os hipócritas lá. De parecer e não ser, né? Exatamente, de parecer e não ser. Então, assim, eu sempre peço ao Senhor, eu quero cada dia me parecer mais com Ele, sabe? E que realmente a gente vá diminuindo, né? Vá diminuindo, que Ele cresça, e a gente diminua. Como já diz o louvor, né? E a palavra, né? E a mensagem, né? Que Ele cresça, a gente diminua. E muitas vezes a gente tem essa questão também de achar que, porque eu sou assim, o meu jeito é assim, Deus não vai me usar. Exatamente. Deus usa quem Ele quer, como Ele foi quer. Isso aí que quando eu falei para você, é nesse sentido aí dessa identidade, sabe? De você perceber que você é único. Que só você tem aquele jeito, você não precisa ter o jeito de ninguém. Sim. Você não precisa imitar o jeito de ninguém, né? Então, assim, você é pastora? Eu sou, mas eu sou uma pessoa. Antes de ser pastora, eu sou uma pessoa, eu não abro mão dessa pessoa, né? Que Deus me fez e a cada dia Deus tem me moldado. Então, é nesse sentido, né? Eu hoje me entendo como filha de Deus, entendo que a capacidade que eu tenho é Ele que me dá. E eu tenho meus erros, né? Minhas limitações. Quem não tem, né, pastora? Isso aí. Se nós que somos cristãos, estamos tentando nos aperfeiçoar cada dia para ser com Cristo, nós erramos, isso aí, né? exatamente. Imagina as outras pessoas, né? Mas que bom que Deus consegue usar a gente do jeito que nós somos, né? Que Deus Ele continue usando a gente e principalmente a senhora também no ministério. Pastora, a gente já está chegando no finalzinho do programa. Mas eu quero deixar aqui aberto mais uma vez o convite para a senhora voltar aí agora com o seu esposo para a gente conversar mais, porque eu sei que deve ter muita história ainda para a gente falar. História. Né? Não dá, todo tipo não dá para resumir em 40 minutos, né? 40 anos, né, pastora? Mas eu já faço aqui o convite novamente para as portas estão abertas para a senhora voltar. Mas antes eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essa pessoa que está nos assistindo, que talvez está passando uma dificuldade na saúde, na família, talvez já perdeu a fé, não sabe como continuar. Qual é a mensagem que a senhora deixaria para essas pessoas? Fique à vontade. Olha, eu tenho... A minha mensagem ela é muito simples, né? Esse ano nós estamos falando lá na nossa igreja sobre plenitude. A plenitude, ela é alguma coisa que nós buscamos, né? O ser humano busca ser pleno. No tempo de hoje, que todo mundo está falando tanto sobre ser pleno, né? Sobre ser completo, ser feliz, eu digo para você que só há um caminho para a plenitude. É a gente entender que a plenitude ela está em Deus.
A plenitude está em seguirmos os passos de Jesus. Então, não há uma outra forma, um outro jeito. É realmente a gente procurar confiar que Ele está na direção da nossa vida, Ele tem o controle de todas as coisas. E a gente buscar sempre, como eu falei aqui desde o iniciozinho, né? Viver para servir o outro. Não para buscar a felicidade, porque a felicidade, ela só é encontrada no centro da vontade de Deus. Se não for no centro da vontade de Deus, não há plenitude, não há felicidade, né? Às vezes a gente quer ser feliz no lugar errado, a gente quer ser feliz nos relacionamentos errados, a gente quer ser feliz buscando caminhos que não são os que Deus tem pra gente. Então, se eu tenho que deixar uma mensagem hoje, é dizer para você, busque de todo o seu coração viver o centro da vontade de Deus. Não há outro caminho, não há outra forma. Perfeito. Pastora, e se essa pessoa quiser conhecer a igreja lá onde a senhora pastoreia, qual o endereço, a rede social? Deixa pra gente isso também. Isso aí. Então, nós temos lá o Instagram, que é Instagram ISBR, @ISBR. A nossa igreja é uma igreja congregacional, vai fazer esse ano 105 anos, né? E fica na Praça Manágua, número 106, em Bento Ribeiro. Bem próximo à estação de trem, né? Se você for de trem. Não é difícil de encontrar lá. É uma igreja que funciona aos domingos e às quartas-feiras. Temos culto de 15 em 15 dias dos homens, papo reto. Temos culto uma vez por mês de mulheres. E temos os cultos com escola bíblica de manhã e culto de celebração à noite, às 6 horas da tarde. De manhã começa às 10h15 nosso culto e à tarde às 6 horas. Que legal. Pastora, foi um prazer mais uma vez conhecer um pouco da sua história. O prazer foi meu. Deixa eu contar aqui pro pessoal que foi um prazer. Tem uma galera aqui. E tem um monte de gente já conhecia a senhora, né? Pensei que ia ficar sozinha com ele aqui no estúdio. Já tem uma galera aqui me olhando. Tem um monte de gente aqui acompanhando, né? Mas valeu muito a pena. Agradeço, estou me sentindo sempre, muito honrada, viu? A honra toda nossa, as portas estão abertas, obrigada, tá? Volte sempre aqui. Muito Obrigado, obrigada, tá? Viu? E você de casa, obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Eu te vejo no próximo Nossa Night, quinta-feira, às 21 horas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau. Até lá.